Bem, pessoal, vamos começar já então, voltando com as atividades da Escola Libertária, que estava há muito tempo parado, né? E hoje com a presença de um cara que disse que vai me ajudar, mas não vai se comprometer tanto, Zap Zap aí, mas conhecido Opa, como Nicolas Ferreira, o querido CDC da melhor página no Facebook, só imagens HD. muito obrigado. E, e nessa aula eu vou começar com uma pequena noção introdutória de filosofia. Por que começar com essa noção introdutória? Porque a prova que eu vou pedir para o pessoal que tiver interesse de fazer para ganhar prêmio, ganhar tag, esse tipo de coisa, vai ser ouvida com alguns temas de filosofia. E para você fazer esse negócio, você vai ter que ter uma noção introdutória do que se estuda na filosofia. A filosofia, ela estuda os fundamentos, as regras, as leis, as coisas que baseiam a realidade e a existência. E a filosofia, ela é dividida em ética, filosofia política e estética. E algumas pessoas dividem em seis, tirando a lógica da metafísica e colocando ela como um ramo extra. Eu, particularmente, prefiro, até para achar mais simples, como essa aula é só introdutória, deixar a lógica inserida na metafísica. E nessa aula eu vou focar um pouco em como os ramos, principalmente o ramo ética e filosofia política, se interrelacionam e a importância dessa divisão. Basicamente, cada ramo ela tem uma proposta de responder um fundamento da existência ou da realidade. Por exemplo, o ramo da metafísica, da metafísica não, o ramo da epistemologia visa responder os fundamentos da realidade, de como eu sei e como eu sei que eu sei, ou seja, uma teoria acerca do conhecimento, acerca dos métodos de se obter conhecimento e como se obtém conhecimento, quais são os conhecimentos, as divisões de conhecimento. A ética, por exemplo, trata do fundamento de como eu sei e como eu sei que eu sei, ou seja, uma teoria acerca do conhecimento, acerca dos métodos de se obter conhecimento e como se obtém conhecimento, quais são os conhecimentos, as divisões de conhecimento. A ética, por exemplo, trata do fundamento de como devo agir. O ramo que estuda a orientação das ações dos indivíduos em sociedade. E a importância de saber essa divisão, de saber esse tipo de coisa, é justamente para saber onde cada ramo se encaixa, onde cada coisa estuda e como essas coisas se interrelacionam. E como a gente está sempre falando, quando a gente fala de filosofia política, a gente está falando de ética por trás de uma epistemologia, por trás de uma ética, de uma ontologia, ou seja, na parte da metafísica por trás dos seres que compõem aquela sociedade que estamos estudando. E eu vou começar explicando para vocês um pouco da ética, o porquê a ética ela é importante e qual o papel da ética no libertarianismo, no papel devo agir. Ou seja, é um dever ser acerca de ações humanas, acerca de ações de indivíduos. E, portanto, como estamos falando de ações de indivíduos, temos que lembrar que uma proposta deontica válida, ou seja, uma norma válida, ela pode e deve ser aplicada universalmente sem contradições lógicas ou práticas. Porque isso, primeiro, universalmente, já que estamos falando de uma mesma classe ontológica, já está falando dos mesmos seres, essa norma ela tem que ser igualmente válida, tem que ser universal para todos esses seres. A contradição lógica, porque ela não pode ter o conteúdo interno para ser justificada, e, obviamente, a prática, porque ela pode e deve ser aplicável. Se ela não for aplicável ao plano dessa realidade, ela sequer pode ser considerada como uma norma de deontica válida para nós humanos que vivemos nessa realidade. E qual o papel da ética no socioconstrutivismo? Qual é a importância de estudar a ética e por que estudar a ética? Como eu falei para vocês, a ética, ela se trata de ações. Em uma sociedade, nada mais é do que ação concatenada, digamos assim, ação junta. E ao estudar, ao propor uma ética, você está propondo, basicamente, uma determinada sociedade como consequência de pessoas seguindo essa ética, agindo de tal forma que vai chegar a uma determinada harmonia social, com determinada estrutura, instituições, cultura, vivência, esse tipo de coisa. A ética ela é justificada de forma epistemológica. Nós justificamos uma norma de forma deontica através de métodos epistêmicos, de um estudo de conhecimento acerca da realidade, acerca dos seres que a gente está estudando. Ou seja, estamos estudando a parte da metafísica, a ontologia. E
Quando chegamos na ética, já justificamos ela de forma metafísica, já entendemos o porquê a metafísica passa por trás de uma ética, o porquê da ética, está tudo interrelacionado. Agora vamos tentar relacionar a filosofia política, o arranjo social, com a ética, com a ação das pessoas. Bem, como está explicando aqui a vocês, as pessoas agem de tal forma, elas seguem tal ética, elas têm as normas que baseiam suas ações, e assim elas vão se associando, vão vivendo, vão interagindo, e essas ações, essa junção, essa associação vai criando determinada arranjo social, certas instituições, certos costumes, culturas, modificações, esse tipo de coisa. E, portanto, o papel da gente defender a ética libertária é criar um arranjo social, é defender uma filosofia política, e essa filosofia política, como coloquei essa ética, não tem na sua estrutura social, dentro das suas instituições, uma instituição que é errada por si só do ponto de vista deôntico. Ou seja, ela não tem o que a gente chama de Estado, que nada mais é de uma parada de compulsão e coerção. Ou seja, ela não tem o que a gente chama de Estado, que nada mais é de uma parada de compulsão e coerção social. O porquê ele é errado do ponto de vista e por que a ética libertária, que se encaixa com a porção objetiva e jurídica do imperativo categórico kantiano, que eu mencionei aqui mais cedo, o porquê ela vai resultar na sociedade, porque ela é totalmente contra o Estado. Bem, o Estado, ele por si só, ele é compulsório, ele é obrigatório. E ele é feito de uma camada de pessoas. Um certo grupo de pessoas controla e governa através do Estado, as outras pessoas. O problema é, essas pessoas que estão sendo governadas de forma obrigatória, compulsória. Elas não escolheram estar aí, nasceram estar aí, e estão sendo coagidas a participar desse determinado arranjo social. E, portanto, isso seria uma imposição de um arbítrio do indivíduo para com o outro. Ou seja, uma sobreposição de indivíduos que fazem parte da mesma classe ontológica. Portanto, a ética libertária, que colocam todos na mesma classe ontológica, de forma universal, ela acabaria pelo fim do Estado. E as pessoas que vão agir de forma ética, conforme a ética libertária, elas vão gerar determinado arranjo social ausente de um Estado, anárquico, no sentido de ausência de Estado, porque essa terminologia pode gerar alguns problemas aí. Então, eu queria dar essa noção introdutória sobre como se relaciona a ética e a filosofia política, e a ética com a metafísica e com a epistemologia. Sempre que estamos falando de determinado arranjo social, sempre que estamos falando de uma sociedade, determinada filosofia política que estamos defendendo, estamos falando por trás de pessoas que agem de determinada forma que possibilitou a existência desse arranjo social. Classe ontológica, categoria ontológica. E, portanto, quando estamos falando desses seres, desses indivíduos racionais, que somos nós, os indivíduos, os humanos, nós estamos falando de seres que são fins em si mesmos, que agem de forma proposital. São agentes morais. São fins em si mesmos. A ação deles é dotada de sentido. Então, estamos falando desses 4 ramos de uma vez só. Se vocês perceberem, o único que não estou falando aqui é simplesmente o ramo da estética, que é uma coisa que trata acerca da filosofia da beleza, a filosofia do belo. E que, pelo menos para essa aula aqui, é uma coisa que eu não vou abordar, que eu não vejo importância em adotar a estética, pelo menos para esse assunto. E como eu posso falar? Lembra que eu falei sobre a divisão da filosofia em relação com a lógica, que alguns colocam a lógica com ramo separado, não dentro da metafísica? Bem, a lógica, que alguns colocam a lógica com ramo separado, não dentro da metafísica. Bem, a lógica é um abstrato metafísico, ele basicamente baseia a epistemologia baseada em lógica, puramente lógica. E você vai seguindo essa ordem, partindo por metafísica, epistemologia, ética, e chegando na filosofia política, você justifica a determinação social da forma mais adequada possível. Ou seja, seguindo todos os parâmetros, todo um estudo acerca da realidade e da existência com o que você está deparando, com o que você está justificando. Essa é a importância de entender, basicamente, o que é a filosofia, como ela é dividida, e dar meio que um norte e uma noção introdutória de como você estudar. Você fala muito de ética libertária, que não sei o quê, mas e aí, qual a importância da ética libertária, que não sei o quê? Um arranjo social anárquico de propriedade privada
só vai ser possível quando as pessoas agirem de forma ética, de forma a seguir a ética libertária do jeito delas. Ou seja, isso pode ocorrer de várias formas, só deixando claro. Defender e respeitar, na verdade, a propriedade alheia, retratar todos como fins em si mesmos, ela vai gerar a sociedade anarcocapitalista. Com o decorrer das aulas, eu vou entrar na derivação ética mais profunda, argumento metático roupiano, e vou explicar para vocês a importância da cultura, o papel da cultura atrelado à ética, os valores morais, os costumes e o que diferencia o humano dos outros animais, por exemplo, do ponto de vista antropológico, que é justamente a cultura, explicando qual o papel da cultura na formação, no incentivo, na construção de uma sociedade anarcocapitalista, que se daria de várias formas. Zap, tem alguma coisa a acrescentar por enquanto? Não, acho que não, por enquanto não. E derivação ética, porque isso, porque aquilo. Eu vou abrir agora a sessão para perguntas. E até mesmo pode ser fora do tema, já que a Escola Libertária vai passar por uma reforma. Eu vou. Se vocês quiserem perguntar acerca da estrutura aqui que vai ter, como é que vai ser o negócio, como vai funcionar, eu explico a vocês aqui também. E sobre o tema. Peço para que as perguntas que agora nessa parte rodem em cima disso aí. Eu também quero fazer uma pequena sondagem com os alunos, coisas que vocês gostariam que acontecessem, ou falariam com a gente, ou tipo, uma certa dificuldade, ou pediam algum material. Essa é a hora para vocês tirarem dúvidas acerca tanto do servidor como do assunto da aula e pedir algumas referências, algum tipo de coisa. A sessão de perguntas está aberta aí para quem quiser. Você vai chamar o Leandro do Neofilosofia para cá? Eu fiz o convite lá na live e eu fiz o convite lá na live e o grupo que eu tô com ele no WhatsApp, eu já falei também sobre a aula de hoje e sobre a estrutura daqui. Se ele quiser vir, o link tá lá no WhatsApp. Ele tava falando hoje que os argumentos dele não foram rebatidos no debate. Porra! Foram sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Acerca do tema, acerca da estrutura aqui do Discord, como é que vai funcionar agora? Ô, Randall, tu vai dar indicação de leitura pros exercícios, pras avaliações? Posso sim, eu posso criar um canal de referências sobre determinados assuntos e coloco, o assunto tal da prova tal agora vai ser sobre esse aqui. E já respondendo aqui sobre a outra pergunta, no meio dessa aí, determinado assunto, que as provas eu vou postar no cronograma. Eu vou postar prova sobre assunto tal, para mandar para esse e-mail aqui. Eu vou criar um e-mail só para isso aí. E você vai mandar. Geralmente a prova vai ser da seguinte forma. Eu não vou querer fazer várias questões grandes, que não sei o quê. Vai ser 2 questões sobre um ou 2 assuntos, ou talvez entrelaçando alguns assuntos. E você vai ter que escrever um pequeno texto, não tem nem mínimo nem máximo de linhas. Se você conseguir elucidar o assunto, a proposta da pergunta, na quantidade de linhas que você quiser, tá ótimo. Aí você já manda por e-mail o arquivo da prova com o seu nick no Discord. Nick no Discord e tal, e manda suas respostas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou corrigir e vou fazer um sistema de avaliação, não sei se baseado em notas ou em letras, esse tipo de coisa, para começar a colocar meio que um ranking de alunos. E todo fim de mês vai ter um aluno que vai começar a colocar meio que um ranking de alunos. E todo fim de mês vai ter um aluno que vai ter o destaque, e esse aluno ele vai ganhar um prêmio por parte da Escola Libertária, financiado pela própria Escola Libertária. Mas precisamente por mim, porque o Reis é um caba safado. Como faz para aplicar o axioma da ação humana, ou até mesmo a função empresarial do Soto para fazer uma análise sensata? Acho que fugiu um pouco do tema. Um pouco, eu posso explicar. Eu queria entender o que tu entende por aplicar o axioma da ação humana, para poder explicar melhor isso aí. No caso, tu queria uma explicação de como explicá-lo. Dicas para iniciar a leitura nessa área. Dica para iniciar a leitura nessa área. Alguns links. Mas basicamente, se você for no Google e pesquisar divisões da filosofia ou ramos da filosofia,
aparecem vários sites, vários estudos que mostram isso aí. Então, vai ficar da hora. Só eu vou tentar responder a pergunta do Eric ali, foge um pouco do tema, mas não. Só para ele entender um pouco a ali. Bem, o axioma da ação humana, ou estudado pela praxeologia do Mises, ele basicamente faz uma análise lógico-estrutural de uma ação humana. Por que ele faz essa análise? Porque a ação humana é o fenômeno mais elementar, ou dado irredutível da disciplina economia. Ou seja, para você entender como eu posso falar, os teoremas mais macro, do ponto de vista mais holísticos da economia, você tem que partir de análise do fenômeno mais elementar e daí um pouco maior. O que o Mises faz é simplesmente pegar, fazer uma análise lógico-estrutural da ação humana, pegando as leis universais, lógicas e práticas que baseiam a para a economia. É justamente esse aí. Alguém fez uma pergunta agora há pouco por voz aqui, eu tava respondendo essa daí. Deixa eu perguntar outra coisa. Tu pode explicar de novo metafísica? Bem, a metafísica estuda, ela tenta responder os fundamentos, né? Onde eu estou, quem sou eu, que não sei o que, esse tipo de coisa. É a parte da metafísica. Por isso que tem, por exemplo, a ontologia, que é o estudo do ser. Logo, estudo ontos ser, você estuda o ser na ontologia, estuda a realidade, estuda o plano real, basicamente. E do plano real, você estuda o conhecimento, como se obter conhecimento. Depois, como se obter conhecimento, faz uma análise. Depois de ter estudado a ontologia, faz uma análise das relações jurídicas entre seres, visto que são seres racionais, que, portanto, agem de forma. Depois de você obter conhecimento, faz uma análise. Depois de ter estudado a ontologia, faz uma análise das relações jurídicas entre seres, visto que são seres racionais, que, portanto, agem de forma proposital, usam meios para obter fins, e, portanto, colocam na categoria de fins em si mesmos. A ética argumentativa faz parte da metafísica, como tu mesmo falou o nome aí, a ética argumentativa faz parte da ética, mas por trás tem sim estudos metafísicos. Porque tipo, a gente tá falando de certo ontos que não sei como eu expliquei agora. O axioma da ação humana é um juízo sintético ou analítico? Sintético. Sintético a priori. Ô, Randall, eu tenho uma dúvida em como vai funcionar as provas. Pergunta? No caso, aqui tem gente que é mais iniciante, tem gente que é intermediário, tem gente que está mais avançado. Vai haver algumas você fazer pelo mínimo denominador comum. Essas pessoas não vão ter muito interesse nas provas, vão ter muita facilidade nisso. E até porque vai ficar entrando mais gente que não sabe quase nada e teria que voltar para pegar essas pessoas. Vocês pretendem vai haver alguma separação das pessoas em determinados níveis? Cara, sinceramente, eu não vou chegar aqui e separar a galera, tipo assim, esse cara tá no nível tal, esse cara tá no nível tal aqui. Eu vou dar as aulas, tá explicar da forma mais básica, tentar explicar da forma mais coloquial e acessível possível. E quem tiver dúvida, que tiver mais dificuldade, pode vir perguntar a mim, pode vir perguntar ao Zap também. O Zap é um cara, até eu considero mais inteligente do que eu, principalmente na parte da filosofia kantiana. O Zap, ele manja muito mais do que eu. Isso. Parte da filosofia kantiana. O Zap, ele manja muito mais do que eu. Isso. E eu vou perguntando, vou tirando dúvida, que não sei o quê. Os alunos que forem interessados, que vão tirar dúvidas e que vão pesquisar sobre o tema, fazer a prova, esse tipo de coisa, e que quiserem fazer a prova também, vale ressaltar isso, eles vão sim ser bonificados. Independente se for o cara que tenha mais dificuldade, até mesmo para se expressar pro texto, tá ligado? E eu soube que estão gravando isso aqui. Robert P. tá perguntando sobre sintético a priori, sobre a categoria. Quer responder essa, Zap? Como eu falei, tu manja mais do que eu de Kant. Qual a pergunta? Ele tá perguntando em qual a intuição pura e qual a categoria pura o axioma da ação humana se baseia.
É assim, eu acho que tu seria mais adequado a responder porque foi tu que disse que é um sintético a priori. Posso explicar porque é um sintético a priori, porque Posso explicar porque é um sintético a priori, porque basicamente você não vê uma ação em si. Para explicar aqui de forma mais básica, como tô nessa aula introdutória, você vê basicamente um movimento de átomos. Como agir é usar meios para obter fins, você não vê, por exemplo, um juízo de valor, ou o que causa desconforto para o cara, ou, por exemplo, o que é o fim que o cara decide obter, a manifestação da preferência do cara, do agente, só que você, como posso falar, ele é um priori impuro pelo fato de que a concepção de meio, o conceito de meio é obtido de forma empírica, mas toda a estruturação lógica do axioma da ação humana, o eu ajo, ele é feito de forma a priori, visto que você não consegue observar essas coisas que eu acabei de elucidar aqui. Já tem algum ritmo de aulas marcado, ou marca o grama certo, não? Se der, tipo, no dia uma oportunidade de fazer a aula, ou eu perceber que, sei lá, daqui a 2, 3 dias eu tenho a oportunidade de fazer tal aula, eu faço. Eu vou lá e marco no negócio, tá? No... Vou lá e marco no cronograma, marco o pessoal. Essa pergunta do Avalon que ele fez agora no geral, só para elucidar. Quando a gente fala de indivíduo, a gente está falando de da classe ontológica. O corpo é um recurso material, um recurso escasso. E a classe ontológica se dá respeito acerca das características da essência do ser. A essência é algo não material. Então, quando a gente fala que o indivíduo ele é dono do corpo, a gente está falando de uma classe ontológica, característica da essência, não um recurso material. Não um recurso material. Como eu te expliquei hoje mesmo cedo no privado, Avalon, a questão do corpo, a questão do trabalho lá. Se adicionar uma consciência aí seria um dualismo, só seria dualismo se você tentar inferir que essas são substâncias diferentes, distintas, que não sei o quê. Aí sim cairia num dualismo substancial. Então, tipo, eu tô meio em dúvida nessa questão de classe ontológica, velho. Porque, assim, é meio que muito subjetivo o que eu considero como classe ontológica, como eu defino um indivíduo, entendeu? O indivíduo é um ser racional. O indivíduo é um ser racional. Tu sabe diferenciar essência e matéria? A matéria seria a posteriori e a essência a priori, isso? A essência, ela tá no... Isso aí seriam os campos, da realidade. A essência, ela tá no campo concreto. Ela é... A matéria tá no campo concreto. Já a essência está no campo formal, tá ligado? São características da essência. Temos, quando você, por exemplo, vai estudar a anatomia da matéria do humano enquanto ser. Enquanto algo. Quando você está estudando a ontologia, o ontos dele, está estudando o ser, as características da essência dele, tá ligado? Você não pressupõe um dualismo, tá ligado? Porque, tipo, isso acontece. O cara tem características da essência, ele não tem matéria. Você não tá em nenhum momento, como eu posso falar, implicitando, pelo menos aí, você tá usando dualismo metodológico, não dualismo substancial, tá ligado? Há uma diferença nisso aí. Não, não, e, tipo, como eu tô te falando, a essência e a matéria, tá ligado? São coisas que existem, eu não tô, tipo, postulando nada aí. Isso realmente existe, a essência e a matéria do humano. Não entendi, há uma parte metafísica na ética argumentativa. Física, por exemplo, que a ontologia, o estudo ontológico, o estudo do ser, ele está contido na parte da metafísica. E quando você está falando de ética, que você está falando de ações, está falando de um determinado ontos por trás dessa agência aí. O agente moral que você está falando aí, no caso humano, há o ontos que você está falando por trás aí da metafísica. Ô, Randall, que livro você recomenda para ler sobre ontologia? Cara, pelo menos até agora, eu sou de ontologia livro, eu li Kant. A grande maioria das coisas que eu aprendi de ontologia foi ou conversando com o pessoal pelo Discord, ou indo, tipo, artigo, videoaula, conversando com o professor de filosofia para só aprender a ontologia como um ramo, tá ligado? Como
como, o que a ontologia estuda, por que estuda, o que é que estuda a ontologia, tá ligado? Eu fui aprendendo assim, eu tô lendo, ainda tô nas partes que eu li Kant, tá ligado? Isso. Eu fui aprendendo assim, eu tô lendo, ainda tô nas partes que eu li Kant, tá ligado? Isso seria uma arma muito boa pra ir contra o aborto, né, cara? Sim. Zap, aborto é contigo, velho. Aí não tem como escapar, não. Curioso, nunca pensei nisso. De usar ontologia? Zoando. Quem que falou isso aí? O que foi que fez essa pergunta do aborto? Não, eu só falei que isso é uma arma muito boa pra você ir contra o aborto. Tipo, falar sobre ontologia, indivíduo. Uhum. Qual livro de Kant eu começo? Eu recomendaria começar pelo Crítica da Razão Pura. Mas. Depende. É, que eu ia falar, Depende do que depende. tu quer aprender. Kant escreveu Eu tava querendo estudar um já pouco falei. de. Ou eu tava querendo estudar epistemologia, eu comecei pelo Crítica da Razão Pura, tá ligado? Mano, mas não é meio difícil esse livro não, pra começar Kant? Uhum. Cara, assim, pra tu começar Kant, tu vai ter dificuldade, acho que basicamente qualquer livro por causa do vocábulo, tá ligado? Dos termos que ele bota. Isso aí vai ser uma dificuldade que tu vai ter lendo, acho, qualquer leitura dele, pelo menos. O texto mais facilzinho que tem dele, eu acho, é o que é esclarecimento. Ele escreveu e publicou isso num jornal, numa revista. Então, tipo, a linguagem que seria mais pro público, não que não é letrado, mas que não é da área de filosofia. Mas ainda assim, é uma linguagem difícil. Pra ler. Mas se você... pra quem não tá... Até pra quem tá acostumado mesmo, tem uns parágrafos que tu fica lendo. Pra ler. Mas se você... pra quem não tá... Até pra quem tá acostumado mesmo, tem uns parágrafos que tu fica lendo e não entende a ideia exatamente que ele quer passar. Mas se tu pegar o texto e ver comentado, né, tipo, ver o que outra pessoa comentou depois que entendeu, só tem que tomar cuidado pra não acabar pegando opinião muito enviesada, né? Acabar entendendo errado. Caralho. Vide Olavo de Carvalho, Ayn Rand e outros comentadores fodas por aí. Ayn Rand mesmo, ela nega uma porção subjetiva do conhecimento, tá ligado? Que basicamente fode pra caralho isso aí, torna a filosofia. Tá? Mano, acho que é a primeira vez que eu recebo tanta pergunta no Escola Libertária, eu tô meio perdido, eu não sou acostumado com isso, tá? Me desculpem caso eu esteja pulando de bagulho. Acho que é a aula mais cheia que eu tô vendo aqui acontecer, essa da Quer volta. que eu ajude pelo respondendo no chat mesmo, pra não interromper? Pode ser, velho, pode ser. Tipo, Onde que estão mandando isso? tô mandando no geral. Pode ser, velho, pode ser. Tipo, Onde que estão mandando isso? tô mandando no geral, tá ligado? Só que, tipo, eles estão me marcando, estão me pingando e eu não. Eu tô bugado aqui já, praticamente, eu não tô acostumado com isso não, velho. Eu tô acostumado a ler um chat de live com 20 pessoas e ainda me confundo. Fala com o maluquinho lá depois pra criar um canal só pra pergunta. Embaixo do geral. Pode ser. Esqueci o nome. Razor. Vou fazer um do IT aqui, tá? Pra responder uma pergunta. Pera aí. Todo ele fez. Cadê? Opa, vou nesse GB que foi educado aqui, peraí. Oi, cara, tudo bem contigo? Cara, sei que você e foi estão fazendo. Sem significado, mas gostaria de aprofundar mais ainda sobre o assunto. Ou deveria esperar você lançar o livro? A gente tá focando um pouco em só botar a parte. Porque muito moleque pegar isso, por exemplo, de orelhado aí, que não sei o quê. A gente só fala assim, ó, basicamente é usar a cultura como meio para chegar no anarcapitalismo, sociedade libertária. A gente fala isso porque a gente, pelo menos, acha que não tem como um cara espantalificar isso de uma forma bizonha que vai dar trabalho de explicar depois, tá ligado? Mas basicamente é como eu tô falando, é a parte de cultura. Quando eu dei a aula aqui sobre cultura, relacionando a cultura com ética, eu explico um pouco mais sobre o localismo, tá ligado? Deixa isso aí pra assunto de outra aula, pelo amor de Deus. Tô vendo cada pinga aqui, eu não sei de onde vem o bagulho mais. Pô, o Biondo pediu um resumo do que cada livro fala. Pô, cara, é meio difícil você dar um resumo do que cada livro fala, porque assim. Qual livro? Cada qual livro?
Acho que ele tá falando do de Kant, porque acho que foi o que eu citei aqui por enquanto. As críticas, elas. O nome, ela basicamente deixa bem. Acho que foi o que eu citei aqui por enquanto. As críticas, elas. O nome, ela basicamente deixa bem explícito o que cada livro vai falar, criticação pura e criticação prática. Critica. Basicamente, o Kant entrou na onda de criticar tanto o racionalismo quanto o empirismo. Tipo. Francis Bacon, David Hume do lado do empirismo, e agora me falha a memória racionalista. Descartes, Leibniz, Spinoza, Descartes. Wolff. O Descartes. Que eu acho muito a Malboro. Basicamente, os livros se propõem a fazer uma crítica isso aí, mostrar que tipo, não é nem o reducionismo a um, nem o reducionismo a outro. Tem como usar as duas coisas, tá ligado? Metafísica dos costumes, a fundamentação da metafísica dos costumes, ele basicamente faz uma fundamentação jurídica e deontica do direito dele, e ética, tá ligado? É o que eu posso falar assim, e hábito. Tem um. Agora que eu lembrei pra quem tava falando aí que é difícil de começar pela crítica da razão pura. O Kant, depois que ele publicou a primeira edição, acho que em 81, sei lá, os caras pegaram o livro dele, leram e muitas pessoas interpretaram errado algumas coisas que ele falou. Aí ele meio que ficou puto com isso e escreveu um outro livro meio que sintetizando e resumindo, escrevendo com outras palavras o que ele falou pra tentar deixar claro, que é o Prolegômenos. Acho que o nome completo é Prolegômenos a toda a metafísica que um dia irá se chamar de ciência, sei lá, um negócio assim. Mas se você procurar Prolegômenos Kant, você acha aí. Ele deve ter umas 200 páginas, mais ou menos, é um terço do Crítica da Razão. E ele trata, não de tudo, mas boa parte da epistemologia dele tá ali resumida. Então, pra quem... já até botaram o link aí. Resumido. Então, pra quem... já até botaram o link aí. Pra quem não tem saco de ler muito, porque o Crítica da Razão Pura tem quase 700 páginas. Se tu pegar a edição integral dele. Então, pra quem não tem muito tempo, sei lá, eu acho que seria bom começar por esse daí. Mas a linguagem é difícil igualmente. Isso aí não muda. O livro vai ter refutações aos argumentos de circularidade, etc. Não, o intuito do livro não é esse. O intuito do livro é expor e mostrar o localismo. No máximo, ele vai ter uma derivação roupiana. No máximo, sim. Tá ligado? Isso aí, provavelmente, não sei se já tá, talvez já esteja, no artigo do Sheffield. A resposta para a circularidade. Não... Grande artigo do Sheffield. E ajudar as pessoas a argumentar melhor. Por exemplo, não comparar A com menos A. É que eu tinha um amigo, exemplo, que quando não sabia mais argumentar, ou sem fundamento do que falava, começava a xingar, até já me agrediu fisicamente. Como lidar com esse tipo de gente, caralho, mano? Para de falar com ele, leque. Primeiro, esse cara não é muito normal, não. Pra começar, dá uma afastada aí. Mas, dicas sobre como argumentar. Eu acho que eu já mencionei isso aqui em aulas, quando tava rolando aula bem no começo aqui. Para o cara argumentar bem, primeiro, ele tem que ter conhecimento de duas coisas. Uma é epistemologia, para ele entender como se obter conhecimento em determinadas áreas de estudo humano, do conhecimento humano. Qual o método de conhecimento válido para obter conhecimento de uma disciplina do campo social, uma disciplina do campo da natureza, tá ligado? Ele tem que ter um conhecimento epistemológico bom para quando tu vê, por exemplo, um cara tentando fazer um argumento historicista, tu saber explicar o porquê esse argumento tem valor epistêmico algum. Porque, tipo, a tentativa falha de submeter uma disciplina do campo social ao método das ciências naturais, tá ligado? Aí tu vai ter que saber explicar. 2, para tu saber argumentar bem, ter um bom conhecimento de falácias lógicas, para tu saber identificar uma falácia lógica do cara, tá ligado? Ter um bom conhecimento de retórica, ter uma boa oratória e conhecer termos, tá ligado? Porque tem muito filho da puta, muito sofista por aí, que na hora de argumentar, ele usa propositalmente termos mais difíceis, menos corriqueiros, menos comuns, com o intuito de confundir, tá ligado? Então ter um bom conhecimento de palavras, de semântica é da hora.
3 ou 4, sei lá, não sei qual eu tô, mas seria legal ter uma boa imaginação. Por quê? Porque seria da hora tu fazer analogias no curso de um argumento. Ou 4, sei lá, não sei qual eu tô, mas seria legal ter uma boa imaginação. Por quê? Porque seria da hora tu fazer analogias no curso de uma argumentação, tá ligado? Os outros pontos agora é basicamente eu te ensinei a identificar quando o cara tá sendo filha da puta. Tem um conhecimento de boa epistemologia, vai entender um pouco de como se obter conhecimento, conhecer falácias lógicas para identificar uma falácia, e a retórica para identificar quando o cara tá tentando enrolar num sofisma, tá ligado? Usando umas palavras mais difíceis. Isso acontece muito fácil. E esse agora que acho que é questão de prática, é ter imaginação para saber fazer analogias e explicar melhor o termo e por quê. Por exemplo, tu saber fazer uma boa analogia para explicar o porquê o utilitarismo não responde a questão ética da hora. Eu mesmo tentei dar uma sacada assim, que a galera teve lá no Fraternidade Europeana um dia desse, de explicar o porquê, fazer uma analogia da hora e explicar o porquê o utilitarismo não responde questões éticas. Por exemplo, assim, mas boa parte da galera basicamente tem esse comum, que aquilo era errado. Que não importa o conhecimento, o avanço do conhecimento que teve pós aquilo ali, o utilitarismo que aquilo ali veio. A galera sabia que aquilo ali foi errado, que foi tortura, porque pegaram a galera lá na tora, de forma compulsória, como meios, como, por exemplo, basicamente como animais, tá ligado? E foi basicamente isso aí que aconteceu. Vou procurar mais um negócio aqui. Tá ô Randall, a ética, ela não é subjetiva, né? Não. Só a moral, né? O que você quer dizer com subjetivo? Subjetivo que eu digo dá pra relativizar. Que ela é relativa. Não. Não. Porque, assim, né? a decisão de seguir uma ética, sim, ela é subjetiva, tá ligado? Uma decisão totalmente subjetiva de alguém. Mas a norma, o negócio de alguém. Mas a norma, o negócio é um fato, é objetivo, é uma universalidade rigorosa. Uhum. É possível uma pessoa de exatas aprender sobre tudo isso? Cara, obviamente, velho. Eu, por exemplo, antes de entrar na faculdade e me interessar por esse tipo de coisa, era um cara de exatas. Eu não estudava filosofia, não gostava de estudar sociologia, esse tipo de coisa. Só matemática. Meu negócio era matemática, um bagulho difícil e tal, hoje em dia. E depois eu comecei a me interessar, comecei a gostar, e hoje muito mais filosofia, sociologia, história do que matemática, que é o praticamente contrário do que eu fazia antigamente, tá ligado? Dá pra passar, hoje em dia eu faço isso aí. O Fone é engenheiro elétrico, ele entende muito de filosofia, sim. Eu acho que ele faz engenharia elétrica, não tenho certeza se é engenharia elétrica, mas eu acho que é por aí, mas é uma área de exatas sim, é uma engenharia. Não tenho certeza se é engenharia elétrica, mas eu acho que é por aí, mas é uma área de exatas sim, é uma engenharia. É engenharia elétrica. Eita porra. O Robert P, ele perguntou. Cadê? Nossa, agora eu não tô achando. Aqui, achei. Como se dá a sinteticidade do axioma da ação humana? Axioma entre aspas, porque o Mises não fala axioma. O pessoal que leu o que fala. Peraí, como é que é a pergunta? Não entendi. Como é que se dá a sinteticidade do axioma da ação humana? Sim, o que é sintética, essa é a pergunta, no caso? Como se dá Não, como se dá a sinteticidade? Por que ele é sintético, o que faz com que ele seja? A priori, né? Imagino, porque... Sim. Ela é uma afirmação declarativa. Ela expressa um conhecimento que é adquirido antes, ou independente da experiência, tá ligado? Basicamente, independe dos 5 sentidos. É o que veio anterior à experiência. Em contraste, no caso, seria o a posteriori, que é um conhecimento que é determinado por meio, que é adquirido por meio da experiência, baseado na experiência. E o Kant ele faz essa distinção entre esses dois conhecimentos no de razão pura. E eu agora há pouco expliquei rapidamente por que uma ação, a ação da ação humana, ele é priorístico. Porque o axioma, quer dizer, a ação humana, você não vê a ação humana, tá ligado? Você não observa ela. Porque as geram usar meios para obter fins.
implícito nisso aí, tem uma série de coisas que não se vê, não se obtém através da experiência. Os juízos de valor, a estrutura lógica da ação humana, que é tipo um estado de desconforto, querer mudar o estado de desconforto. Implícito nisso aí, tem uma série de coisas que não se vê, não se obtém através da experiência. Os juízos de valor, a estrutura lógica da ação humana, que é tipo um estado de desconforto, querer mudar o estado de desconforto, a expectativa de mudar, a possibilidade de mudar esse desconforto, o juízo de valor que o indivíduo sempre faz ao agir de preferir A a B, porque toda vez que ele faz uma ação, toda vez que ele age, ele está manifestando a preferência por fazer algo a outra coisa. Desse tipo de coisa a gente não observa, a gente não tem como ver isso aí, tá ligado? Por isso, o estudo da ação humana, o estudo do axioma da ação humana, ele é feito de forma a priori. E como ele é um axioma, ele é uma afirmação auto-evidente, a proposição auto-evidente, para propô-la ou para questioná-la, vou ter que agir, vou provar ela mesmo ao falar eu ajo, indivíduo age, ela necessariamente se encaixa na categoria de sintético a priori. Necessariamente um axioma é um sintético a priori. Poderia usar melhor isso, seria o Zap para mim. Como eu falei, eu entendo um pouco de Kant, mas o Zap eu entendo muito mais. Inclusive, eu aprendi bastante de Kant com ele lá no CL ainda, na época que o CL ainda gerava umas paradas da hora. Então, ele tinha perguntado antes em qual categoria pura de entendimento a ação humana se baseia. A pergunta é basicamente eu imagino, acho que esse cara é minarca, eu não sei, eu já vi ele em algum lugar, mas eu imagino que ele deva estar falando isso por causa da crítica do Rian à praxeologia. E o problema é que... Oi? Tá falando do Robert? Sim. É o Marx. É o Marx. Certeza disso? Tá. Uhum. Não. Eu já falei com esse Robert, não é não. Eu também acho que não é, mas de qualquer forma, Tá. os axiomas, em Kant pelo menos, todos têm... Certeza disso? Tá. Uhum. Não. Eu já falei com esse Robert, não é não. Eu também acho que não é, mas de qualquer forma, Tá. os axiomas, em Kant pelo menos, todos têm que ser sintéticos a priori. E os juízos sintéticos a priori, eles são aqueles em que o conteúdo do predicado do juízo não está contido no sujeito, né? O que isso quer dizer? Se eu falo que o sol é amarelo, ser amarelo não está contido no conceito de sol, né? Se você definir sol, não vai estar lá dizendo que é amarelo. A não ser que tu defina assim, mas enfim. Se você diz que o sol é amarelo, você está adicionando um conhecimento ao sujeito, né? É diferente de você, por exemplo, dizer que um triângulo tem 3 lados. Isso aí você não está adicionando conhecimento nenhum, porque a definição de triângulo é uma figura geométrica, sei lá, com 3 lados que ocupam um espaço, sei lá. Aí Então, só para deixar você claro diz aí, que o pessoal, triângulo nesse caso aí que o Zap tá falando do triângulo, já está contido no sujeito. Então, e no exemplo do sol que eu dei, é um juízo no qual você adiciona conhecimento, só que é um conhecimento obtido através da experiência. Né? A cor, o fato de um objeto ter uma cor, você só consegue aprender através da experiência. E aí, a sacada do Kant, ou sei lá, o questionamento que o Kant teve na época foi: será que é possível existir um conhecimento que adicione... quer dizer, será que é possível existir um juízo que adicione conhecimento ao sujeito, mas que ao mesmo tempo tenha um caráter de necessidade, como os juízos analíticos? Né? Se você diz que o triângulo tem 3 lados, isso é verdade em qualquer hora, em qualquer lugar, qualquer mundo possível, enfim. Isso daí é sempre certo, por causa da definição do triângulo. Agora, o sol ser amarelo não é necessariamente verdadeiro. Se tu for daltônico, tu pode enxergar ele verde. Né? Então, as coisas que você aprende pela experiência não têm o caráter de necessidade. E aí o questionamento do Kant foi justamente esse: será que tem como a gente, ao mesmo tempo, adiciona conhecimento e ao mesmo tempo tem caráter de necessidade? E aí a resposta que ele encontrou para isso foram os juízos sintéticos a priori. E aí, como o carinha já falou, os juízos sintéticos a priori eles têm que se basear tanto nas formas, o que o Kant chama de formas puras de intuição sensível, que são o espaço e o tempo, quanto nas categorias puras de entendimento, que são 12 categorias lá que eu não me lembro agora de cabeça. Mas, por exemplo, o princípio da causalidade é uma lei, é um juízo sintético a priori, né? O fato de que todo efeito tem uma causa ou que toda causa tem um efeito. Esse daí é um juízo sintético a priori que se baseia tanto no espaço e no tempo, né? Porque o conceito de causa
e de efeito você não consegue conceber eles se antes você não pressupuser tanto o espaço quanto o tempo, né? Você não consegue imaginar uma causa de um evento se não tiver espaço, porque não vai ter onde o evento acontecer. O conceito de causa e de efeito você não consegue conceber eles se antes você não pressupuser tanto o espaço quanto o tempo, né? Você não consegue imaginar uma causa de um evento se não tiver espaço, porque não vai ter onde o evento acontecer. E se você fala de causa e efeito, você está falando de mudança, e a mudança só pode ocorrer no tempo. Então, tanto o espaço quanto o tempo são pressupostos para a causalidade. E, além disso, a própria categoria pura, entendimento da causalidade, é pressuposta, né? Inclusive, foi essa solução que o Kant encontrou para o problema da causalidade do Hume. Então, resumindo, os juízos sintéticos a priori eles têm que se basear nessas duas coisas, que são as categorias puras de entendimento e as formas puras de intuição sensível. Então, se o axioma da ação humana é um juízo sintético a priori, ele tem que se basear nessas duas. Espaço e tempo não é muito difícil de ver que ele está incluso nisso. Na real, qualquer conhecimento do mundo empírico você demonstra na estética transcendental. Só que o problema seria em qual forma pura em qual conceito puro do entendimento a ação humana estaria baseada. Eu não sei responder isso. Eu acho que o Mises ele tomou a ação humana ela própria como uma categoria do entendimento, uma categoria do conhecimento. Só que ele não faz a dedução transcendental que o Kant fez das categorias, então eu imagino que seja esse o buraco aí que está faltando. Aparentemente, talvez eu esteja errado, eu não sei. Mas eu não sei responder isso daí não, pelo menos não por enquanto. Só pra deixar claro aqui, tá ligado? Tipo, tem uma parte do Nação Humana que ele fala assim: o homem tem condições de agir, porque tem capacidade de descobrir relações causais que determinam mudanças e transformações no universo. A ação requer pressupõe a existência da causalidade. Só pode agir o homem que percebe o mundo à luz da causalidade. Nesse sentido é que podemos dizer que a causalidade é um requisito para a ação. Nesse sentido é que podemos dizer que a causalidade é um requisito para a ação. A categoria meios e fins pressupõe a categoria causa e efeito. Em um mundo sem causalidade e sem regularidade dos fenômenos, não haveria campo para raciocínio humano, nem para ação humana. Um mundo assim seria um caos no qual o homem estaria perdido e não encontraria orientação ou guia. O homem nem sequer é capaz de imaginar um universo caótico de tal ordem. O homem não pode agir onde não percebe nenhuma relação causal. Só citação aí que, se não me engano, essa do ação humana, eu tenho separado isso aqui faz um tempinho já. Uhum. E ele puxa isso aí do Kant, né, de tomar a causa e efeito como a realidade como categoria do entendimento. Só que aí tem uma coisa, né, apesar dele puxar isso aí do Kant e outras coisas também, não quer dizer que ele segue necessariamente à risca tudo que o Kant falou, né? O axioma da ação humana, a proposição da ação humana, ela obviamente é autoevidente. Eu acredito que nem talvez ele defina axioma como verdade autoevidente, uma definição quantitativa. Não, o Kant ele diz isso, mas ele diz necessariamente que tem que ser sintéticos a priori. Mas o Mises ele nem sequer fala sobre axioma, pelo menos não na ação humana. Ele não fala o termo axioma da ação humana. Não, eu não uso esse termo Tem bastante coisa que o Mises diverge do Kant, na verdade. É porque assim, tem aquele negócio, muita gente acaba fazendo espontâneo quando você usa, por exemplo, a filosofia ou contribuição de alguém na epistemologia, deontologia, que é o caso que o Kant influencia no pensamento libertário. Muita gente induz já que você usa Kant pra porra toda, tá ligado? Concorda com tudo que o Kant fala. Por exemplo, eu já vi nego fazer isso ao contrário também. Nego libertário, porque o cara tava usando a guilhotina de Hume, já tava induzindo, concordava com o empirismo radical do Hume, tá ligado? Já induzia que o cara seguia a filosofia do Hume, a guilhotina de Hume já tava induzindo, concordava com o empirismo radical do Hume, tá ligado? Já induzia que o cara seguia a filosofia do Hume a toda. Só que não, tá ligado? Você tava falando do non-secto que o Hume elabora na sua guilhotina. Então, ele não elabora, ele cita isso num parágrafo só. Esse termo guilhotina foi cunhado muito depois. Não, o termo foi cunhado, mas eu tô falando assim, a elaboração do non-secto, tá ligado? Sim, mas mesmo a elaboração, ele só comenta num trecho do. Eu acho tô que ligado, da natureza. eu tô ligado. Ele comenta no parágrafo só, depois é que alguém percebeu isso e aí começaram a escrever bastante sobre. E batizaram o nome de guilhotina de Hume porque foi ele que fez isso, né?
Afirmou que comentou que aquilo era um salto lógico. Eu lembrei um negócio agora, foi o menino que perguntou sobre argumentação, dica pra argumentar. Porque isso ajuda bastante você citar, não sei o quê. Isso pelo menos aí pra já performance de argumentação. Você tem uma. Cogos faz isso direto. Sim, citar, não sei o quê, tá ligado? Então. Seria da hora também aprender isso aí. Eu vou baixar um pouco o chat aqui, que as perguntas estão lá em cima ainda. Eu tava indo pelas perguntas que o Alex tava falando e a gente se empolgou um pouco agora falando de Kant. Eric, non sector é uma falácia no qual a conclusão que você tira ela não segue da premissa. Então, se você elabora um argumento do tipo todas as sociedades até hoje tiveram Estado, todas as sociedades até hoje, ou sei lá, a maioria das sociedades até hoje conseguiu se manter. Portanto, o Estado deve existir. Isso é non sector. Portanto, essa conclusão não segue das duas premissas. Tem um salto aí. E, inclusive, nesse exemplo específico, isso é non sector. Portanto, essa conclusão não segue das duas premissas. Tem um salto aí. E, inclusive, nesse exemplo específico, como... Pode falar. O que difere o non sector da guilhotina de Hume, que ficou parecido. Então, era isso que eu ia falar agora. Como a conclusão, nesse exemplo que eu dei, ela tem uma partícula normativa, né, o Estado deve existir, as pessoas devem se subordinar ao Estado, como tem um dever ser aí, e como as premissas não têm dever ser, né, são só dados factuais, o Estado existiu, as sociedades existiram, então você tem o non sector que cai na guilhotina de Hume, que basicamente você está derivando uma norma, uma prescrição de um comportamento de fatos. Um dever de um Isso ser. daí, sempre que isso acontecer, você vai estar incorrendo no non sector. Uma parada agora também lembrei sobre argumentação. Basicamente tem 3 tipos de argumentos: o argumento inválido, o argumento válido e o argumento sólido, que é um tipo de argumento válido. O argumento inválido é quando a conclusão não segue logicamente das premissas. Tem um non sector na estrutura dele. Por exemplo, premissa 1, todos os meus tios são carecas. Premissa 2, o Zap é careca. A conclusão, logo, o Zap é meu tio. Tá ligado? A conclusão não segue logicamente das premissas aí. Se fosse, por exemplo, todos os meus tios são carecas. Premissa 1. Premissa 2, o Zap é careca. Não, o Zap é meu tio. A conclusão, o Zap é careca. Aí sim seria um argumento válido, ou seja, a conclusão ela segue logicamente das premissas. Para esse argumento ele ser sólido, essas premissas necessariamente têm que ser verdadeiras. Por exemplo, a premissa 1 inicial, ela poderia não ser verdadeira. Todos os meus tios, eles podem não ser carecas, tá ligado? Ou algum tio pode não ser careca. Tá ligado? Aí, no caso... Ou algum tio pode não ser careca. Tá ligado? Aí, no caso, nem todos seriam carecas e, portanto, a premissa 1 seria falsa. Para o argumento ele ser sólido, as premissas necessariamente elas têm que ser verdadeiras. Ou seja, digamos que sim, todos os meus tios eram carecas, tá ligado? Mas como você prova que uma premissa é verdadeira? Você recorre a outras premissas e demonstra que ela segue logicamente dessas premissas. Como você justifica as premissas, vai nessa premissa, aí teria um problema que seria reduzir ao infinito, basicamente. Você recorreria ao infinito, teria que ficar recorrendo a premissa para justificar a premissa. Só que tem o que a gente já falou aqui, o nome, o axioma, que é algo auto-evidente, tá ligado? O axioma da ação humana, que é o eu ajo, ou indivíduos agem, nós partimos desse axioma e assim vamos tentando concluir logicamente em alguns fatos para sair derivando os conhecimentos, fazendo uma série de argumentos sólidos, baseado na premissa inicial, que é um axioma, algo auto-evidente. Do negócio, entender epistemologia e falácia, tu tem um bom conteúdo aí para analisar as falhas do argumento, do debate, do outro debatedor, tá ligado? Alguém tem mais alguma dúvida? E também o argumento sólido seria o único válido no sentido coloquial de válido no debate, correto? Seria basicamente que é sempre verdade o argumento sólido, tá ligado? Basicamente, tô ligado. Não adianta tu apresentar num debate um argumento que é válido, né, que formalmente é válido, mas que as premissas dele são falsas, né? Então no debate exato. o ideal a se usar é o sólido.
Por exemplo, levando agora os sentidos coloquiais de palavras como corriqueiramente são usados. Todos os cachorros são répteis. Todo réptil é uma ave. Essas são as duas primeiras premissas. Logo, todo cachorro é uma ave. Seria a conclusão lógica. Todo réptil é uma ave. Essas são as duas primeiras premissas. Logo, todo cachorro é uma ave. Seria a conclusão lógica. A gente sabe que essas premissas não são verdadeiras, porque a gente sabe, usando os sentidos coloquiais, que cachorros não são répteis e nem que répteis são aves. E que, portanto, mesmo que a estrutura dele, tipo, a conclusão ela segue logicamente das premissas, essas premissas não são verdadeiras, ou seja, eles não podem ser classificados como um argumento sólido. Só válido. Vale falar também que a lógica formal, o próprio nome já diz, formal, ela trata da forma dos argumentos. E ela é limitada. A lógica não é uma coisa mágica que você pega e descobre todas as verdades do mundo. Ela é muito limitada, por assim dizer. Porque, assim, vamos lá, a gente pega esse argumento que todos os cachorros são répteis, tá? Como que a gente vai, sem sair da lógica, descobrir se essa premissa é verdadeira ou falsa? Como é que a gente vai saber se os cachorros são ou não répteis? Não tem como. A lógica sozinha, ela não tem a cara errada. Razão pura e vazia. Sim, a razão sozinha, como disse Kant, né, os conceitos sem intuições são vazios. Se você não tiver uma coisa, se o intelecto não tiver coisas que ele recebe por meio dos sentidos para trabalhar, ele não vai ter o que racionalizar. Entendeu? Como se você tivesse um programa de computador que precisa de input, precisa que o usuário vá lá e digite alguma coisa para ele processar, e o usuário não digita nada, sabe? Tipo uma calculadora, tá? A calculadora sozinha não faz nada, precisa que o usuário vá lá e escreva um número, e faça as operações. Então, a lógica sozinha, ela não consegue descobrir tudo. Ela é uma excelente ferramenta quando você já tem as informações que você recebeu pelos sentidos, mas ela sozinha não faz nada. Assim como só os sentidos sozinhos também não fazem nada. Né? Se tiver um sensor de luz que não está ligado a nenhum código de computador, por exemplo, o sensor ele vai detectar que tem luz, mas ele não vai fazer. Né? Se tiver um sensor de luz que não está ligado a nenhum código de computador, por exemplo, o sensor ele vai detectar que tem luz, mas ele não vai fazer nada. Ele não sabe processar, qual o comprimento de onda que está a luz, ele não sabe fazer nada porque ele só detecta os sentidos, ele só detecta aquilo que pode ser detectado empiricamente, né? Mas ele não realiza nenhuma atividade cognitiva, seja lá o que for, em cima disso, porque a experiência sozinha também não consegue nos fornecer conhecimento. Só através do ato de síntese dos dois é que o conhecimento pode se dar. Além de que o próprio método empírico não pode ser provado empiricamente. Né? Pois é. Isso é curioso, isso, porque é uma parada que tá bem na cara e não sei quanto tempo demoraram pra notar isso. Eu acabei de subir aqui um pouco para procurar umas perguntas aqui, caso eu tenha passado em branco. Eu acabei de ver que eu passei por um em branco aqui, mas eu já desci para acompanhar o chat. Tem uma pergunta do porquê é um a priori impuro o axioma da ação humana. E toda a análise e a forma do argumento da axioma da ação humana, ele é a priorístico, ele é independente dos científicos. O conceito de meio que está incluso, né, no axioma da proposição, ele só é obtido através da experiência, tá ligado? Por isso ele não é puro. A própria ação em si. Pois Se você fala de ação, você está falando de um indivíduo que está mudando o estado de coisas que estão acontecendo ali ao redor dele, ou mesmo o estado mental dele, né? Ele pode, sei lá, querer pensar em outra coisa. Se você está falando de mudança, a mudança ela só pode ser conhecida pela experiência. Não tem como você falar de mudança a priori. Isso não existe. Por isso que é impuro. Qual a diferença entre ontologia e deontologia? E o que é algoritmo? Já respondi essa, se quiser corrigir. Eu falo aqui porque nem todo mundo deve estar ali no geral. A ontologia, ela é o estudo do ser. Logos, estudo, todo mundo deve estar ali no geral. A ontologia, ela é o estudo do ser. Logos, estudo, lógica, e ontos, ser, é o estudo do ser. A deontologia é basicamente o estudo das relações jurídicas entre esses seres, tá ligado? D é dever, de norma, tá ligado? A parte da norma. E ontos é ser, e logia é estudo. É o estudo das relações jurídicas, isso aí. E Então, a ética é deontológica. Sim. a ética, assim, que o Murray Rothbard, se não me engano, acho que foi o Rothbard que classificou como left lib. Mas o termo aqui, geralmente, ele é usado no sentido de
usar um método contra-econômico contra o Estado. Não pagar imposto, desobediência civil, esse tipo de coisa, tá ligado? O algoritmo é usado nesse sentido aqui no Brasil. Usado Então, tipo- como contra-economia, sonegação, subornar fiscal, muitas vezes. Bitcoin seria um tipo de algoritmo? Se você declarar, não. Da onde Fábio Wasserman, não. Só o negócio acho que mais rendeu uma resposta grande aqui, que foi a questão do a priori em relação à ação humana. Eu vou colocar agora um link lá no geral e depois eu vou postar esse mesmo link lá no e outra coisa aqui, talvez eu poste no cronograma por enquanto ou no link gerais. Um link lá no geral e depois eu vou postar esse mesmo link lá no e outra coisa aqui, talvez eu poste no cronograma por enquanto ou no link gerais. Eu vou botar lá no link gerais, quem quiser dar uma olhada lá, que ele explica um pouco essa parte epistemológica da praxeologia. Você postou no geral. Eu postei no geral e postei no link gerais. Postei nos dois. Essa resposta da pergunta que eu tinha feito antes depende do que você está falando. Sim, também. Roda em cima disso aí. Que a gente basicamente respondeu. Você respondeu o que ele perguntou e foi um pouco mais além, tá ligado? Então, um passado por Kant. O objetivo dessa aula era ser mais introdutório, tá ligado? Por isso que eu comecei aquele negócio, aquele assunto ali. Mas como as perguntas rodaram em cima de uma parte mais pesada, em cima da filosofia, a gente respondeu aqui. Mas lembrem do começo da aula dos ramos da filosofia, dos ramos da filosofia, tem manda lá no link gerais também, um link sobre o assunto da aula, para vocês estudarem. E a prova eu ainda vou postar, tá bom? E como eu falei para vocês, a prova vai ser o seguinte, vai ser duas, talvez uma questão, elucidando o assunto dado em aula aqui. E você vai ter que fazer um texto respondendo a questão, elucidando os pontos. Se você sair muito bem, você vai ganhar meio que um ponto na caderneta aqui da galera. E depois caso você se mantenha indo muito bem, for o maior destacado aqui nas aulas e respondendo as provas, você vai ganhar um prêmio, uma camisa, uma bandeira, não sei, alguma coisa desse tipo assim, com temas libertários. Por exemplo, tu pode ganhar uma bandeira de Gadsden, a bandeira preta e amarela, multiplicou o pão através de milagre, qualquer que depende. Tô dando exemplo aqui, pode ser qualquer coisa desse tipo aí. Depois eu vejo. Canibalismo pós-morte não fere o PNA, né? Depende, a situação depende muito, porque, por exemplo, se o cara tiver assinado o contrato, que depois que ele morresse, o corpo dele ia pertencer a alguma coisa, ou seria velado de certa forma, se fizerem isso, depois aí sim. Mas só lembrando claro que não é PNA, é propriedade privada. PNA aí já é um colorário que o próprio Rothbard, que foi o cara que formulou, deixou para trás com seu aluno que superou o Popilo, conhecido como Hans Hermann Hoppe. Fala porque o PNA foi refutado, porque basicamente é um princípio, cara. Com seu aluno que superou o Popilo, conhecido como Hans Hermann Hoppe. Fala porque o PNA foi refutado, porque basicamente é um princípio, cara. Tipo, tu estaria induzindo o PNA, o princípio de não agressão, juízo de valor, um princípio para outra pessoa, tá ligado? Tô dando uma resposta aqui bem rasa para entender, tá ligado? Porque o Hoppe mostrou que isso aí tá infundado. Induzir um princípio para alguém é basicamente não secto. Tem outra explicação também. Eu tô ligado, mas essa aula aqui eu tô querendo dar de forma mais coloquial possível, tá ligado? Sim, na real, é bem tranquilo. Como é que pode existir um princípio de não agressão se antes dele existe a norma que te diz que tu não deve agredir? Se existe uma norma que precede o princípio, então ele não é um princípio, né? Porque o princípio, por isso que é a lei de propriedade que deveria ser o princípio. O verdadeiro princípio.
Eu acho que o tema da aula de velocidade ele tem que falar de forma mais coloquial possível essa aqui. Não entrei muito em terminologias mais pesadas, esse tipo de coisa. Por motivos de eu quero que o pessoal comece. Tem uma galera que já entende mais, mas tem outro pessoal que não entende muito. Então, eu tô tentando dar de forma mais coloquial possível aí para vocês entenderem e começarem a acompanhar. E quem for estudando é só ir lá no link gerais, pedir ajuda. Pode pedir ajuda aos professores que tem aqui. Vai ter mais professor, o Vinícius Botti e o Paulo Garcia do So to Speak. Vão fazer parte da equipe de professores também. Então, vocês podem lá zoar eles também, vai pedir ajuda, pedir tirar dúvida com eles, que eles podem ajudar vocês. Vão também dar aula aqui, quando estiverem disponível, sobre temas de economia, dar aula aqui, quando estiverem disponível, sobre temas de economia, de filosofia, esse tipo de coisa. O Zap tá aí também, tá? Só pode encher o Zap também, se... Por favor. Última pergunta, Randall. Tá Tu bom. falou uma hora que sempre que a gente fala de arranjo social, a gente fala da ética, da metafísica e da epistemologia por trás. Você está falando que o estudo da filosofia política ele está dependente, não sei se dependente é a palavra melhor, mas do estudo da ética, que depende da metafísica, que depende da epistemologia. É isso? Ele tá correlacionado, não dependente em si, tá ligado? Porque Entendi. se você fala de um arranjo social, você tá falando de seres que estão dentro desse arranjo social, você tá falando de ontos, de a ontologia está na parte do ramo da metafísica. Se você está falando deles se relacionando, já que estamos falando de indivíduos que são seres racionais, se você está falando deles se relacionando, já que estamos falando de indivíduos que são seres racionais, que agem de forma proposital, que são fins em si mesmos, se faz necessário um estudo deontológico, um estudo normativo, das jurídicas, um estudo que mostre como eles fazem a ação deles, qual é a ética que guia a ação desses caras. Então, basicamente, por trás disso aí, tem toda uma ética, toda uma meta. E por trás de todo esse estudo, há também um estudo epistemológico para saber como se obtém conhecimento nessa área. No campo da filosofia política, no campo dos ciências sociais, porque há um método epistêmico para se obter conhecimento de determinados objetos. O método das ciências naturais, por exemplo, que é conhecido como método científico ou a ciência experimental, ele não é compatível com as disciplinas do campo social. Por quê? Quando estamos falando das ciências naturais, das ciências exatas, coisas que não agem propositalmente, uma hipótese feita em determinada observação antes acerca daquele fenômeno, por ali. Já quando está falando de ação humana, a gente não tem como isolar as variáveis de ação humana num experimento. Não tem como eu pegar, por exemplo, o Zap e fazer, tipo assim, eu dei uma tapa na cabeça do Zap. O Zap reage de tal forma. Logo, a pessoa vai reagir de tal forma, tá ligado? Se eu fizesse com o Randall faz. Se você fizer só com o próprio Zap, por exemplo, dei tapa na cabeça do Zap, uma hora o Zap vai agir de certa forma, ele, sei lá, vai reagir, vai querer bater de volta em tudo. Ou senão, outra hora ele vai te xingar, outra hora ele só vai olhar assim e sair, outra hora ele vai ficar com medo, vai correr, vai chorar, não sei. Reações, a ação humana ela é imprevisível, tá ligado? Por isso o método epistêmico usado nas ciências naturais, ele não, esse método, pelo menos da ciência experimental, ele é incompatível usado na ciência, uma disciplina do campo social. Por isso o argumento historicista, eu já falei isso várias vezes, tem vídeo meu no canal do Forra e vídeo no meu canal falando sobre argumento historicista. Então, confiram essa parte aí, tá ligado? O Glado Forra e vídeo no meu canal falando sobre argumento historicista. Então, confiram essa parte aí, tá ligado? O Gambal perguntou no privado agora mesmo se a ética hopiana cai no dualismo substancial. Não. O Hoppe não pressupõe um dualismo entre corpo e mente como se fossem substâncias diferentes e distintas, independentes uma da outra. Na verdade, ele usa do dualismo metodológico, que a gente sabe, sim, temos a essência e temos a matéria, tá ligado? São fatos. E a gente estuda meio que separadamente, digamos assim, tá ligado? Estuda a essência, estuda a matéria, que não sei o quê. Não separa eles de uma forma, tipo assim, tá ligado? Não, essas coisas existem, parte que eu sei como se relaciona. Eu tenho duas perguntas. Só antes de eu perguntar, as perguntas do OGB vão ser a última, porque eu vou ter que sair agora pra fazer um negócio aqui. Beleza. 1h e pouca já de uma aula. Inclusive, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Sim. Participaram pra cacete, foi muita gente. Acho que é a aula mais lotada que já teve nesse servidor. Bem da hora isso. E
Em breve eu já elaboro as provas, depois de pelo menos umas 3 aulas eu já elaboro provas e coloco aí, tá bom, galera? Faz as perguntas aí, GV. Maneiro. Você falou que a ética. Como posso dizer isso? Você falou que a ética pressupõe ou está moldada pela metafísica. Mas o que você define como metafísica? Metafísica é o estudo do ser. Ele visa basicamente, não do ser em si só, tá ligado? Que é a ontologia. Do quem eu sou, onde estou. A metafísica ela visa responder esses fundamentos da realidade e da existência, que no caso é a proposta da filosofia como um todo, tá ligado? Então ela visa responder isso aí. Como ela visa responder quem eu sou, onde estou, a realidade e quem é o ser, o estudo do ser, a ontologia, a deontologia, ela está interrelacionada com a ética e com a filosofia política. Visto que a filosofia política, entre aspas, muito parecido com a sociologia como uma disciplina, e agora, tipo, o foco da filosofia política é estudar as ações, as interferências do ponto de vista da esfera pública, da realidade social como um todo. A sociologia estuda mais efeitos e estudos, coisas que causaram coisas e mudaram, provocaram. Por exemplo... Então... Vai, fala. Então, uma área de estudo que está relacionada com ontologia, mas não é exatamente ontológica. Não, a ontologia está inserida dentro da metafísica, tá ligado? Só que é como se fosse uma parte da metafísica, é um estudo dentro da metafísica. Vou encerrando por aqui, pessoal. Obrigado a todo mundo que compareceu. Depois, quem tiver dúvida, pode mandar no privado, eu vou responder. A Ré tem outros professores também. Lá no Fraternidade Hopiana, os outros professores ainda não entraram aqui para eles, que é o Bot e o PG. O Zap é um cara, inclusive, mais inteligente do que eu. E é isso aí, obrigado a todos que compareceram. Acho que essa semana ainda mesmo vai ter aula e vai ter, talvez, o resumo do debate que teve essa semana lá no meu canal, mas também um vídeo novo que eu vou falar sobre o uso do meio político por parte dos libertários hoje em dia. Valeu a presença de todo mundo, vou saindo agora, tenho que fazer um negócio. Já volto, vou lá para a pela mais tarde. Obrigado a todos que compareceram e em breve tem mais. Valeu, pessoal. Voltem sempre. Voltem sempre. Valeu. Gostoso. Nem conseguiu fazer minha pergunta. Última pergunta. Pergunta depois. Como é que a ética argumentativa não pressupõe dualismo? O quê? Como é que a ética argumentativa pressupõe dualismo? Não, pera. Como é que a ética argumentativa não pressupõe dualismo se a argumentação só pode ocorrer entre no mínimo 2 pessoas? Caralho, muito bom. Tem que ter a pergunta, Trono. O Porto argumenta sozinho, logo isso é monismo.